Bom dia, paz do Senhor Jesus. Bom dia, paz do Senhor. Pessoal, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar. Vocês estão vendo, mas são teimosinhos e não estão curtindo o vídeo, tá? Então compartilhem também, se inscrevam no canal se você chegou ao vídeo e não se inscreveu, tá bom? Vamos orar? Senhor, na paz, Senhor, te agradecemos, Senhor, mais uma vez poder estar meditando a Tua Palavra. Faz com que cabo de terra, Senhor, aquelas coisas que fazem que a gente não preste atenção na Tua Palavra, Senhor, para que a gente sempre venha ter azeite, Senhor, disponível para os momentos de necessidade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente vai falar no Mateus 25, né? Vamos fazer a leitura do Mateus 25 e 26, tá? Então, leiam aí. Como a gente já vem falando, não está cabendo tudo na descrição do YouTube, tá? Principalmente porque agora são 2 capítulos, mas leiam no aplicativo da Bíblia. Escolham a melhor versão que vocês se adaptem, né? Tem a NVI, NVT, a King James, a Almeida atualizada. Escolha a versão que você mais entender e acompanhe os textos completos, né? Eu daria preferência para João de Almeida e King James, né, que são as mais antigas, que são mais severamente escritas. Severamente escritas não, né? Severo é uma palavra feia, né? São mais... que seguem mais à risca a tradução. Ó, vamos hoje começar aqui pelo 25, versículo 1. Então o reino do céu será como as 10 virgens que pregaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram um bom senso de levar o óleo reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: "Vejam, o noivo está chegando!" e saíram para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: "Por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando." As outras, porém, responderam: "Não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês." Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: "Senhor, Senhor, abra-nos a porta." Mas ele respondeu: "A verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia e nem a hora." Sabe o que me chamou muita atenção nesse texto aqui? Essa parte aqui, ó, do versículo 4. Ó. Mas as outras 5 tiveram bom senso de levar o óleo reserva. Mas o que é o óleo reserva, Bruna? Hoje o nosso óleo reserva são as orações, né? Quanto mais a gente ora, mais graça a gente recebe. Mas, o que acontece? Aqui no exemplo da luminária, aqui, da lamparina. Se você deixa o óleo pegando fogo ali, sem apagar e sem reabastecer, uma hora o fogo apaga, né? Uma hora o fogo apaga. Mas como é que a gente faz para reabastecer esse fogo? A gente vem sempre se consagrando, fazendo jejum, oração e buscando a palavra, né? Fazendo o nosso devocional, por exemplo. Né? Isso aqui é um jeito da gente acumular óleo. Né? Então, aqui quando ela vai falar levou o óleo reserva, é de que, por exemplo, hoje você... vou dar o exemplo de ontem. Ontem eu cheguei tarde, cheguei em casa entre 9 e 10 horas, estava cansado e fui direto dormir. Apesar de eu ter orado, eu podia não ter orado, claro, já aconteceu. Peguei no sono ou fui ajoelhar para orar e dormir, né? Só que hoje cedo eu já acordei e viemos fazer o devocional. Então, eu até comi uma bola na oração, mas eu já tinha óleo reserva. Então, passou um tempinho ali, da brecha que eu dei, e eu já estou aqui reabastecendo óleo de novo. Né? Então, a nossa reserva é essa. Às vezes a gente até vacila o pé, porque a carne é fraca. Né? Jesus mesmo vai dizer para um dos discípulos: o espírito está pronto, porém a carne é fraca. Então, se eu ficasse tentando orar ali, não ia sair nada, eu ia pegar no sono e nada com nada, né? Mas, como a gente já veio reabastecer, a gente já fica com uma reservinha.
né? Como se você tivesse um cartão de crédito para quando você está sem dinheiro. Está sem dinheiro, você consegue usar um créditozinho ali para consumir aquilo que você precisa. E na presença de Deus é a mesma coisa. Às vezes a gente até dá uma vacilada. Hoje eu não fiz o devocional, vou fazer amanhã, mas eu orei, eu estava jejuando, né? Acordei atrasado. Acordei atrasado, não deu tempo de fazer o devocional. Mas eu estava em jejum porque eu comecei ontem à noite e vou até meio-dia. Então uma coisa meio que cobre a outra, passa um plano para a outra, né? Digamos assim. E aqui o óleo reserva delas era a mesma coisa. Por quê? Por exemplo, elas já falam que se o noivo demorou e elas se prepararam, então quando elas ouviram um grito, assim, elas se prepararam. Se elas se prepararam, provavelmente elas acenderam a lamparina. Mas o noivo demorou. Então se elas não tivessem o óleo reserva, o óleo delas ia acabar e elas iam ser 10 loucas e não só 5. Mas elas tinham a reserva, então deu tempo de chegar e se encontrar com o noivo, né? Então... aqui a questão da reserva é basicamente essa, né? O que é interessante também é esse 5, né? O noivo demorou a chegar. E todas ficaram com sono e adormeceram. Que ele demorou, né? Então a gente acha que, tipo assim, a questão da vinda, né, do noivo, que a gente falou, né, ontem no devocional, que a gente acha que Jesus nunca vai voltar, que o noivo nunca vai vir. Que o acontecimento nunca chegará. A minha avó falavam isso. E ele chegou, né? E as cinco prudentes foram, e as insensatas ficaram, porque a porta se fechou. Sim. Eu achei interessante. E aí a gente acumulando reserva, a gente vai estar sempre preparado, né? Porque imagine, se a gente falar assim, tá bom, agora só vou pra igreja no domingo, eu não vou mais orar, não vou mais jejuar, vou só bater ponto no domingo. Por quê? Porque ele tá demorando? Porque ele tá demorando, Jesus nunca volta mesmo. Eu acho que interpretaram errado esse texto aí, não vou mais me preocupar com isso não. Acho que a volta de Jesus é só quando eu morrer, ele vai voltar só pra mim, depois ele volta só pra Bruna, né? E não é isso. Levando o evangelho de qualquer jeito. Não é essa a verdade, porque daí você não vai acumular reserva e quando você estiver fraco, realmente você vai cair. E aí é complicado para voltar depois, né? Porque a palavra diz que um abismo puxa o outro. Sim. E muitas das vezes a gente não faz isso porque, por exemplo, no versículo 25 está escrito assim: tive medo de perder o seu dinheiro. E depois o Senhor responde assim: servo preguiçoso. Aqui a gente já passa lá para o próximo texto, que é a parábola dos 3 servos, dos talentos. Mas por quê? Porque enterraram os talentos. Né? Às vezes as pessoas não acumulam a reserva para se manter com a chama acesa e acabam enterrando o talento. E não dá fruto. Jesus nunca volta, eu não vou cantar mais, eu não vou pregar mais, eu não vou fazer mais a cantina da igreja, eu não vou mais fazer os trabalhos da igreja, eu vou vir, vou sentar aqui e tá tudo certo. Né? E aqui na parábola dos 10 talentos, ele vai falar que ele deu os talentos para você, como foi que você falou agora? Para dar frutos. Ele deu os talentos para você dar frutos. Então ele vai falar que ele deu 5 talentos para um servo e esse multiplicou mais 5. Ficou com 10, ele deu 2 e esse virou 4. 4. Esse virou 4. E aí teve um que ficou com medo. Ficou com medo e enterrou o talento. E aí ele vai acusar esse de preguiçoso. Porque o medo e a preguiça te arrebenta na presença de Deus. Deus não se agrada de medo e preguiça. Né? Isso não está certo. Então, se Deus te deu talentos, acumule sempre a sua reserva de azeite. Faça sempre mais do que lhe foi pedido. Né? Se de repente você não tem oportunidade na sua igreja, por exemplo, de todo culto dar uma palavra, dar um testemunho, não, uma mensagem, procure a oportunidade de falar de outras formas para as pessoas, se esse foi o talento que Deus te deu de falar. Agora, se Deus te deu o talento de louvar, comece a louvar e poste vídeo na internet, mande para as amigas, comece a chamar outras pessoas para louvar com você, né? Incentive. Sabe que quem tem o dom do louvor pode até gerar fruto incentivando as outras pessoas? Porque às vezes a gente vê pessoas que têm medo ou são preguiçosas, mas que cantam bem, por exemplo, né? Então, por exemplo, você sabe que eu canto bem, mas eu tenho preguiça de ensaiar. Aí você pode usar o seu talento
para gerar um fruto que Deus não te deu. Ó, pega a visão. Aqui ele está falando que ele recebeu 5 talentos e virou mais 5. Não foram mais 5 iguais. Multiplicou mais 5. O seu talento é louvar, certo? Aí com o seu talento de louvor, você pega e fala assim, Lucas, vem ensaiar comigo? Ah não, e tal. Aí você fica insistindo, eu vou. E aí você pegou o seu talento de louvar e virou 2. Porque você ajudou o outro a aprender. Então você transformou no talento de ensaiar, você transformou no talento de reger, de incentivar, e você vai multiplicar o seu talento. Entendeu? Você tem um talento principal que ele te deu. Desse aí você pode virar outros talentos todos. Você pode frutificar na vida dos outros. Né? E isso vai falar dos talentos da preguiça no versículo 25, lá na parábola do semeador. Você tem alguma coisa para acrescentar aqui? O que você achou? O que você achou dessa interpretação agora da multiplicação? Porque não é nem diretamente, né? Não é nem diretamente. Indiretamente você vai multiplicar. Não é um fruto igual, vai ser um fruto diferente, mas a partir do fruto que ele te deu. Revelação do céu, agora. Forte. No 28 fala, né? Tirem o talento dele e entreguem-no ao qual tem 10. Pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Muitas das vezes não, acontece que você não faz, fica dando desculpa, aí você fala, ah não, só quero ir lá e ficar sentada no meu cantinho, e eu só quero ficar lá e vou adorar Deus no meu cantinho, não quero fazer nada. E aí você vai fazendo isso, e Deus te cobrando, Deus te avisando, Deus usa profetas, Deus fala com você, Deus te dá diversas chances. E aí você não faz nada, você não dá frutos, né? E aí o que acontece? Deus tira de você e dá para outro. Porque você não é substituível? Insubstituível? Não é insubstituível. Insubstituível, você não é insubstituível, né? Então Deus tira de você e dá para outro. E aí, muitas das vezes você se entristece, você morre, né? Espiritualmente, ou até acontece o quê? A inveja. A inveja, nossa, porque fulano faz tudo, porque ciclano faz tudo, porque tudo é na mão dele, porque ele faz todas as coisas. Exatamente. É por quê? É porque você teve preguiça, é porque você teve medo, é porque você sempre tem uma desculpa, né? Acontece isso muito dentro dos ministérios das igrejas, né? Não, até nos trabalhos. Porque o talento que Deus dá, às vezes nem é para a igreja, às vezes é em outras funções. Às vezes o seu talento é dentro da sua profissão, né? Então isso acontece dentro do trabalho, né? Dentro do trabalho. Porque né? A pessoa que não faz, ela sempre vai casquetar com a pessoa que faz. Então quando Deus te dá uma coisa nas mãos, faça multiplicar, faça acontecer, faça as coisas como para Deus. Sim. E agora a gente vai aqui pro 20, aqui no 26, Bruno. Lá no 26, versículo 33, diz assim: Pedro declarou, pode ser que todos os outros abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Aqui Jesus vai ser traído, né? E aí Jesus alerta os discípulos e Pedro vai falar isso. Pode ser que todos façam, mas eu não farei. Então, aqui quando Jesus alerta ele, Pedro não tinha negado Jesus, Pedro nunca tinha negado Jesus. Mas é um alerta que eu gosto de fazer, porque a gente falou da reserva, falou do crédito, certo? A gente falou aqui do azeite, né? E o azeite, a gente falou da reserva, dos talentos, foi o que me fugiu agora. A gente falou dos talentos, né? Então no seu talento, se o seu talento for pregar, se o seu talento for louvar, quando me veio uma claridade nisso aqui, quando a gente pensa assim, quando Pedro declara que ele não vai fazer aquilo que ele nunca fez, uma coisa que eu gosto muito de falar é o seguinte: se você prega o que você ou você prega o que você vive, ou Deus faz você viver para pregar, né? Então, quando Pedro fala, pode ser que todos os outros abandonem, mas eu jamais o abandonarei, e os discípulos repetem, porém foi Pedro que bateu no peito e falou, eu não vou abandonar. Só que como ele nunca tinha feito, ele não podia bater no peito e falar de uma coisa que ele nunca tinha feito com tanta fortaleza assim. Então Deus permite que ele passe por aquilo, né? Tem até outras traduções que vai dizer que quando o galo canta, o olhar dele encontra o olhar de Jesus. Tipo, Jesus
viu aquilo. Depois eu acho que na minha outra, naquela NAA, acho que a tradução tá assim. Então, imagina, o galo cantou, foi a âncora que Jesus falou para ele, que aquilo ficou ancorado na cabeça dele, o galo. Então o galo cantou, ele se lembrou do que Jesus tinha falado. Né? Foi a palavra-chave que fez ele, foi o ponto-chave que fez ele se lembrar. Sim. E aí ele percebeu que ele viveu aquilo que ele falou que ele não ia fazer. Né? Então, quando a gente fala dos talentos, a gente tem que tomar cuidado também, que a gente, por querer multiplicar os talentos, a gente até tem a boa intenção, né? A ciência fala que toda ação tem uma boa intenção por trás. Então, mesmo tendo uma boa intenção na hora de multiplicar os talentos, a gente tem que entender que a gente sempre tem que fazer tudo pensando se nós estamos realmente à disposição de Deus. A gente não tem que ir lá e falar assim, hoje eu vou só pregar o 26 aqui, vou mastigar isso aqui e tá tudo certo. Isso é só um texto persuasivo. Né? A gente pode colocar uma persuasão em cima do texto, buscar no Google e entregar para a igreja. Mas e se eu não viver aquilo, como é que faz? E aí às vezes a gente pega, eu vou usar o meu exemplo, se eu pego um texto de que eu nunca vivi, nunca passei, que a gente já passou perto pra caramba, então falta pouco, mas se a gente pega um texto que a gente nunca passou, Deus faz você passar para você ter a experiência. Né? Ele fazia isso com os profetas, né? Teve profeta ali que perdeu a esposa, que Deus tirou a esposa dele, já estava atrás dos profetas, né? Me lembrei agora isso, realmente. Tem um profeta que eu não me lembro qual que era, se era, não era Isaías, era o que foi para Babilônia, mulher, me lembra? O que perdeu a esposa? Ezequiel? Não. Oséias, eu não lembro o nome dele. Ai. Oséias não foi Oséias. Ezequiel, Deus tira a esposa dele para que ele sinta a dor que Deus está sentindo de perder a noiva, que é para ele entender a interpretação do que Deus quer que ele entenda, para ele depois ministrar para o povo. Então, às vezes Deus vai permitir que você passe coisas que você nunca passou para entender, interpretar, gerar um testemunho e pregar. Agora, se você fala coisa que você nunca viveu, Deus vai fazer você viver. Ele não podia nem sofrer o luto. Ele não podia nem sofrer o luto. Igual Deus ficou ali entristecido porque estava perdendo a noiva, mas ele já foi logo em seguida querer já ministrar para a noiva. Ele não ficou ali triste, entristecidinho no cantinho dele, né? Então, na hora de multiplicar os seus talentos, tome cuidado, porque a palavra é clara. Ou você vive para pregar, errei a frase. Ou você vive o que você prega, ou vive o que você prega, ou Deus faz... Você viveu o que você... Não, até isso também, buguei, aquelas trava-língua. Ou você vive o que você prega. Ou você prega o que você vive, ou Deus faz você viver para pregar. É isso. Por hoje é só. Então cuidado com as palavras. Cuidado com as palavras na hora de declarar, na hora de multiplicar o seu talento. Né? Porque nem todo crédito vai te garantir. Você pode até ter crédito. Né? Imagine as loucas dizendo assim, nós nunca deixaremos de entrar no banquete do noivo. Né? E ficaram para trás. E deixou faltar o azeite. E deixou faltar o azeite. Então tome muito cuidado na hora de multiplicar os seus talentos. Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, por mais uma vez meditar na Tua palavra. Senhor, te peço perdão, Senhor, pelas palavras que fogem da minha boca. Senhor, tudo aquilo que não for inspiração Sua, tira, Senhor, dos meus lábios, Senhor, para que a palavra venha a ser pura e limpa, Senhor, a todos que estão nos ouvindo e para nós principalmente, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tchau.